bando de gente preguiçosa, meu. Deus do céu, que loucura. Eu vou aproveitar para contar uma outra, Kiko. Você vai pirar nessa. Enquanto isso, eu vou pedir pro pessoal pingar e a gente vai trazer o Baraci para ler uns recados para a gente. Mas é o seguinte, teve um caso que ficou famoso aqui no Rio Grande do Sul, que ficou conhecido como Caso Cabrito, tá? Eu vou explicar porque eu acabei envolvido nessa porcaria, isso, né, é um trauma que eu tenho na minha vida. Eu era coordenador de uma emissora chamada Rádio Grenal, é uma emissora 24 horas de futebol aqui no Sul e tal. Eis que alguns jovens, né, decidiram trollar um apresentador que já foi sério um dia, e ele foi se fascistando por um lado e ao outro lado ele foi se tornando uma persona muito histriônica, falando de futebol, a ponto de cair nas mãos do Cazé, que fez um desserviço na época, que foi levantar a moral desse cara, achando que ele era um velhinho engraçado. Eu alertei, mandei inclusive pro Cazé, dizendo, olha, esse cara concorre aqui no Sul pelo PP, ele tem posicionamentos cretinos de política, né, entre outros, não faça isso, e eu fui acusado por muita gente de ser invejoso. Né? Estou falando do Farid Germano Filho, um jornalista com quem eu trabalhei. Hoje ele é famosinho de cobertor de futebol aí. Acontece, Kiko, que os caras foram trollar o Farid Germano Filho e criaram o perfil fake de um jogador chamado Henrico Cabrito. O Henrico Cabrito, que não existe, foi um personagem criado com base no apelido de um dos meninos desse grupo, que era o Henrico, e a namorada chamava ele de Meu Cabritinho. O Meu Cabritinho virou Henrico Cabrito, um lateral esquerdo uruguaio que jogava no time B do Chelsea da Inglaterra. Eles criaram esse personagem e começaram a falar nas redes sociais. Pô, você viu, Farid? O Grêmio tá contratando um lateral uruguaio chamado Henrico Cabrito, 19 anos, lateral do Chelsea e tal, bababá, uruguaio, convocação de seleção de base. Falaram, assim, um perfil. O Farid abre o microfone e diz, Grêmio está contratando Henrico Cabrito, jogador de muita qualidade, e ele falou como se o jogador fosse de conhecimento dele. Só que o Farid tinha um péssimo hábito na época, que era babar ovo, tem até hoje, babar ovo das pessoas, marcando as pessoas no Instagram, Kiko. Se ele fosse falar de política, ele marcava o prefeito, o governador e o presidente. Quando ele falava de futebol, como eu era o coordenador da rádio, ele me marcava. Então ele me marcava e marcava, sei lá, o presidente do Grêmio. Ele me marcou nesse maldito recado. Quando eu chego em casa, o meu nome está nos Trend Topics. Eu olho aquilo e digo, meu Deus, eu ganhei na Mega Sena. Eu não estou sabendo. Fui ver, era porque o meu nome estava marcado, não era por conta minha, era por conta dele. Uma zoação, cara, assim, milhões de recados. Milhões, eu não estou falando, né? Milhões de recados. Todo mundo tirando onda. E eu digo, cacete, o que esse cara fez? Aí eu li coisa do Henrique Cabrito, fiz o que qualquer jornalista mediano, com 3 neurônios, faria. Joguei o nome do cara no Google. Não saiu um vídeo. Não saiu uma página de Wikipedia que fosse. Não saiu nada. Esse cara não existe. Fui ver, é óbvio que esse cara não existe. Então ele anunciou um jogador que não existe porque foi enganado pela audiência. O que aconteceu? Eu fui dormir desesperado e roguei aos deuses que eu não acredito que no dia seguinte uma bomba caísse no centro de Porto Alegre para mudar um pouco o foco, porque seria infernal trabalhar naquele dia. Eu consegui a bomba, Kiko. Sabe qual foi a bomba? Mais de 12 horas depois disso ter se popularizado em todas as redes sociais como a barrigada do ano, o apresentador da RBS TV abre o programa do horário do almoço anunciando o jogador. 12 horas depois. Que merda de apuração. Aí focou todo mundo lá, né? Porra, o cara conseguiu ainda cagar 12 horas depois num jogador que não existe, que virou onda, que virou não sei o quê, bababá e tal. E isso virou tema de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul por diversos universitários, né? Essa forma tosca de apuração que simplesmente é... O cara foi lá no Twitter e me falou que o jogador tá vindo pro Grêmio, então ele tá vindo pro Grêmio. Eu não preciso apurar. Eu posso inventar um jogador. E isso vai muito na linha do que a gente falava aqui do Felipe Neto, vai muito na linha dessas coisas do jornalismo declaratório, né? Então, me lembrei desse caso, é um caso que ficou muito marcante aqui no Rio Grande do Sul, como eu disse, virou tema de pesquisa, né? E marcou a minha trajetória, porque, afinal de contas, o infeliz me marcou no recado, né? Eu levei algum bom tempo para conseguir me descontaminar das críticas que eu recebi, inclusive, por algo que eu não fazia nem ideia, né?
Que loucura. 9h48. Aí? Vamos de Baracy? Vem aqui, Baracy. Vem aqui. Bom dia. De novo. Tudo bem com vocês? Tá felizão, Baracy. Né? Fiquei curioso. O cara que sextou, vai faturar. Vamos ver. Diz que vão lançar uns aplicativos novos aí, nós vamos ter que ver se eles funcionam. O que acontece aqui, ó? O nosso James Mays pediu, paga o chopp aí, Kikolino. Opa, assim que depositarem, eu pago sim. O Luiz Renato. Aí já é outro processo. Segundo o meu advogado, é o começo de uma caminhada. Leia-se 20 anos, tá? 40 anos no deserto. Fica lá. A Edith Oli, DCM sempre bem informado, parabéns. Luiz Renato, saúde, pronta recuperação, o professor que vai para a Rússia mês que vem. O professor Lejane, né? É. O Viaro disse que vai escrever o George Orwell para principiantes e mandar para as redações de alguns jornais conhecidos. O Viaro podia pagar o superchat, né? Abre a mão aí, Viaro. Porra, meu. Paga R$10 aí, cara. O Baracy coloca o cara aí. Não coloca mais, não. Não coloca só se ele mais? pagar superchat, Só tá pagar superchat. Vamos lá. Pau na máquina, Baracy. Luiz Renato perguntou, Ciro apareceu na pesquisa Quest? Olha só, se o cara bota o Macaco Tião, o Bolsonaro que está inelegível, o Gustavo Lima, um bando de gente, por que não botar o Ciro Gomes, então? Bota o Ciro. Eu acho que o Ciro aparece na Atlas Intel ou na Quest, numa dessas aí. Não tem critério. Ciro presidente, Aldo Rebelo vice, que tal, hein? Aldo Rebelo vice, boa. Grande Aldo Rebelo. Melhor isso ou sopa de prego, hein? Mineração, sopa de prego. Diga lá. O Cazu diz para nós, eu não sei quem é Ciro Gomes, mas parabéns, DCM. Tá perdendo nada, Cazu. Luiz Renato, agora é a fase de execução da sentença, já era. Só procurar o din-din a Cirocoins. Quanto vale uma Cirocoin, Kiko? Olha, o mesmo que 15 estalecas, eu acho. E um ovo frito. Né? O cara não tem dinheiro no nome dele. Ele deve para Deus e o mundo, Ciro. Perdeu para o Holiday, penhoraram o carro da mulher dele. É um irresponsável. Chega na justiça e perde. E continua falando groselha. Né? Ele fala qualquer coisa. Passa por inteligente, um gênio. Fala até sobre física. E tem um bando de gente ali, incautos, que cai na conversa dele. É um gênio. Sabe tudo. Que nem o Jones. Fala rápido. Um monte de coisa mastigada de livro que ele não entendeu. E passa por inteligente. E aí o Ciro acaba também metendo os pés pelas mãos, né? Arrogante, prepotente, ele se acha acima do bem e do mal, inventa, pagou aí, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí para achar o dinheiro do cara.